Bom dia, pessoal! Vamos dar início à nossa última aula desse capítulo. A aula será sobre tabela periódica. Então, pegue a sua tabela periódica e vamos começar a aula. A tabela periódica ela tem 118 elementos químicos que são dispostos nessa tabela em ordem crescente de número atômico. O posicionamento de cada elemento é determinado por linhas horizontais, chamados de períodos, e colunas verticais, conhecidas como grupos. Os períodos, eles são diretamente relacionados com o número de camadas, ou seja, o número de níveis existentes ao redor do núcleo. Por exemplo, nós temos o elemento cálcio. Ele se encontra no quarto período, então ele apresenta 4 camadas eletrônicas. Existem 7 períodos, e cada um vai corresponder uma linha dessa tabela periódica. Então, os elementos que tiverem no sexto período terão 6 camadas. Os elementos que tiverem no sétimo período terão 7 camadas. E os outros a mesma coisa, né? Vai indo até 7. Além disso, elas também são divididas em grupos, que vai de 1 a 18. Os grupos 1 e 2 e 13 ao 18 a gente conhece como elementos representativos. E o de 3 a 12 são elementos de transição. O grupo 1, ele vai apresentar elementos que possuem um elétron na camada de valência. Nós chamamos esse grupo de alcalinos. O grupo 2, 2 elétrons na camada de valência, que são os alcalinos terrosos. O grupo 13 possui 3 elétrons na camada de valência, o grupo do boro, que é o primeiro elemento do grupo. Grupo 14, 4 elétrons na camada de valência, que é o grupo do carbono, que vai ser o primeiro também elemento lá da coluna. O grupo 15, que possui 5 elétrons na camada de valência, que é o grupo do nitrogênio. O grupo 16, que possui 6 elétrons na camada de valência, que são os calcogênios. Grupo 17, 7 elétrons na camada de valência, que são os halogênios. E o grupo 18, que é o último grupo, tem 8 elétrons na camada de valência, que são os gases nobres. Vamos observar alguns exemplos. Aqui nós temos o elemento químico cálcio. Ele foi distribuído, nos subníveis de energia. Teve a sua distribuição em camadas, camada K com 2, camada L com 8, camada M com 8, camada N com 2. Então, se a gente conferir aqui em cima também, minha primeira camada teve 2, a K aqui tem 2. Minha segunda camada teve 2 com mais 6, 8. Tá certo? Minha terceira camada, 2 com mais 6, 8. Então, minha camada M aqui também tem 8. E minha última camada, que é a N, 2 elétrons. Então, quais são as características dessa distribuição? Esse elemento possui 4 camadas, tem 2 elétrons na camada de valência, que é essa camada aqui, a última camada. Desculpa. E ele está no quarto período, porque tem 4 camadas, e está no grupo 2, que é o grupo dos alcalinos terrosos. Aqui nós temos o exemplo do elemento bromo. Fizemos a distribuição em subníveis de energia, lembrando que para poder fazer essa distribuição, a gente tem que fazer o diagrama de Pauli, para poder fazer certinho a ordem crescente de energia. A distribuição em camadas, vamos conferir esse aqui também? Então, na primeira camada, eu tenho 2 elétrons, 2 elétrons. Na minha segunda camada, eu tenho 2 com 6, 8, 8 elétrons. Na minha terceira camada, eu tenho 2 com 6, 8, com mais 10, 18. Então, certinho a minha terceira camada. E em minha quarta camada eu tenho 7. Então, tá nas regrinhas? Minha penúltima camada tem no máximo 18 e a minha última tem no máximo 8. No caso, essa aqui tem 7. Então, quais são as características? Ele possui 4 camadas, K, L, M, N, quer dizer que ele está no quarto período, só que ele possui 7 elétrons na camada de valência. Aqui é a camada de valência, então 2 mais 5, 7 elétrons. Ele está no grupo 17, então 7 elétrons, grupo 17, que é o grupo dos halogênios. Agora, dei uma paradinha aí no vídeo e vamos fazer o Organize as Ideias da página 62. Daqui a pouco vocês voltam para a gente corrigir juntos. Acompanhem aí comigo. Então, nós temos o elemento químico iodo, onde seu número atômico é 53.
Então, fazendo a distribuição, pelo diagrama de Pauling, eu consigo chegar nessa distribuição de subníveis. Então, confere aí. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 e 5P5. Como que ficou sua distribuição em camadas? Primeira camada, que é a camada K. 1S2, a segunda camada, 2S2, 2P6. A terceira camada, 3S2, 3P6, 3D10. Quarta camada, 4S2, 4P6, 4D10. E quinta camada, 5S2 e 5P5. Então, aqui na camada K, nós temos 2 elétrons, na camada L nós temos 8, na camada M, 18, na camada N, 18 e na camada O, 7. Então, nós temos as características. 5 camadas, K, L, M, N, O, localizada no quinto período, porque são 5 camadas. Temos 7 elétrons na camada de valência, 2 mais 5, 7 elétrons. Então, isso quer dizer que ele está no grupo 17, que é o grupo do halogênio. Vamos agora à correção do chumbo. Ele possui 82 de número atômico. Fazendo o diagrama de Pauling, agora a gente vai para os subníveis de energia em ordem crescente. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 6P2. Sua distribuição em camada. Então, nós temos a camada K com 1S2, na camada L, 2S2, 2P6, camada M, 3S2, 3P6, 3D10, camada N, 4S2, 4P6, 4D10, 4F14, camada O, 5S2, 5P6 e 5D10, e camada P, 6S2, 6P2. Então, a nossa camada K teve 2 elétrons, na L 8 elétrons, na M 18, na N 32, na O 18, na P 4. Então, nós temos 6 camadas, quer dizer que ele está localizado no sexto período. 4 elétrons na camada de valência, 2 mais 2, né, que é a nossa última camada aqui, é essa 6, é a P. Então, eu tenho 4 elétrons na minha camada de valência, quer dizer que ele está localizado no grupo 14, que é o grupo do carbono. Além daquelas divisões, a tabela periódica também é dividida em metais, não metais, gases nobres e hidrogênio. Os metais, eles correspondem à maioria dos elementos químicos que são representados pela cor azul na sua tabela. Os metais, eles têm boa condutibilidade térmica e elétrica. Os não metais, eles são substâncias simples de aparência opaca, sendo mal condutores de calor e eletricidade. Eles são representados pela cor amarela. Os gases nobres recebem esse nome porque são encontrados de modo isolado na natureza. Eles são representados pela cor verde, é o último grupo da tabela. E o hidrogênio é um elemento com características diferentes de todos os outros e ele é considerado de maneira separada dos demais grupos da tabela. Então, ele é uma exceção desses grupos da tabela. Ele tem apenas um elétron na camada de valência, ele se encontra no grupo 1, é o elemento que está em cinza, é o primeiro elemento da tabela periódica. Aqui do lado, nós temos uma legenda de como a gente vai ler essa tabela. Lembre que eu sempre falo com vocês. Quando pegar uma tabela, identifique a legenda para poder saber onde está cada coisa. Então, na nossa tabela, nós temos o símbolo do elemento químico no meio. Embaixo, nós temos o nome do elemento químico,
o seu número atômico aqui na esquerda. Em cima, nós temos a massa atômica desse elemento. Aqui do lado, nós temos o estado físico que ele se encontra, se é sólido, líquido ou gasoso. E aqui do lado, nós temos a distribuição em camadas. Então, aqui nós temos a quantidade de camadas e quantos elétrons possuem cada camada desse elemento químico. Agora, abra sua apostila na página 64 e realize as atividades da página 64 até a 66. Lembrem de me mandar a foto da atividade feita para comprovar a tarefa. Até mais!